Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um dos textos mais queridos e conhecidos da Bíblia, o Salmo 23. Este salmo é uma verdadeira fonte de consolo, paz e confiança em Deus. Davi, o autor desse salmo, nos apresenta uma imagem poderosa de Deus como nosso pastor, cuidador e guia, que nos conduz em todas as situações da vida. Vamos mergulhar nas palavras deste salmo e entender o que ele significa para nós como cristãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Logo no início, Davi faz uma declaração profunda e cheia de confiança. O Senhor é o meu pastor. Ao afirmar isso, ele reconhece a total dependência de Deus. Assim como as ovelhas dependem completamente de seu pastor para proteção, alimento e direção, nós também dependemos de Deus para todas as nossas necessidades. Quando Davi diz, nada me faltará, ele está expressando uma confiança inabalável no cuidado providencial de Deus. Isso não significa que teremos tudo o que desejamos, mas sim que, em Deus, teremos tudo o que precisamos para viver. Nós, como ovelhas, muitas vezes nos perdemos, nos sentimos fracos e indefesos. Mas o nosso pastor, o Senhor, nos conhece, nos guia e cuida de nós com amor. Em um mundo cheio de incertezas, esse versículo nos lembra que podemos confiar plenamente em Deus, pois Ele é um pastor que nunca nos abandona. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nesta parte do Salmo, Davi descreve a maneira como Deus nos conduz para lugares de descanso e paz. Os verdes pastos simbolizam sustento e as águas tranquilas representam a paz e a serenidade que encontramos na presença de Deus. Muitas vezes, enfrentamos momentos de estresse, ansiedade e medo, mas Deus, o bom pastor, nos leva a esses momentos de repouso espiritual, onde podemos descansar e renovar nossas forças. As águas tranquilas também nos lembram da paz interior que só Deus pode nos dar. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, Ele nos guia para águas de paz, longe das turbulências do mundo. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos experimentar essa paz, sabendo que Deus está no controle. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não apenas cuida de nossas necessidades físicas, mas também restaura nossas almas. Quantas vezes nos sentimos esgotados, cansados espiritualmente, desanimados pelas circunstâncias da vida? O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, trazendo renovação e alívio para o nosso espírito. Ele também nos guia pelas veredas da justiça. Isso significa que Deus nos conduz pelo caminho correto, o caminho da retidão, da verdade e da justiça. Ele nos mostra como viver de maneira que honre o seu nome. Quando seguimos a direção de Deus, Ele nos leva a um caminho que é justo e bom, mesmo que às vezes pareça difícil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Este versículo é talvez um dos mais poderosos de todo o Salmo. Davi reconhece que haverá momentos de escuridão e perigo em nossa vida, o que ele chama de vale da sombra da morte. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esses vales, momentos de perda, dor, medo ou incerteza. Mas Davi declara com confiança que mesmo nesses momentos, ele não temerá, porque Deus está com ele. A presença de Deus é a nossa maior segurança. Quando caminhamos pelos vales sombrios da vida, podemos ter certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado, com sua vara e seu cajado, símbolos de proteção e direção. A vara protege contra os inimigos, enquanto o cajado guia as ovelhas no caminho certo. Deus nos protege e nos guia, mesmo nas situações mais difíceis. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi nos dá uma imagem de vitória e bênção. Mesmo diante de seus inimigos, Deus prepara uma mesa, um banquete de honra e provisão. Isso nos mostra que, mesmo quando enfrentamos oposição ou desafios, Deus está conosco, abençoando-nos abundantemente. Ele nos unge com óleo, um símbolo de sua graça, cura e consagração. O cálice transbordante representa a superabundância das bênçãos de Deus em nossas vidas. Quando estamos na presença do Senhor,
Ele nos dá mais do que podemos pedir ou imaginar. Sua bondade e misericórdia são tão grandes que transbordam em nossas vidas, alcançando aqueles ao nosso redor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi conclui o salmo com uma declaração de confiança no futuro. Ele sabe que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanharão por toda a sua vida. Não importa o que aconteça, ele está certo de que Deus estará com ele, derramando sua bondade e amor em cada passo. E mais importante, Davi expressa seu desejo de habitar na casa do Senhor para sempre. Isso significa estar na presença de Deus, vivendo em comunhão com Ele, tanto nesta vida quanto na eternidade. Como cristãos, temos essa mesma esperança. Um dia estaremos para sempre na presença do nosso Pai Celestial, desfrutando da plenitude de sua glória e amor. Conclusão. O Salmo 23 nos lembra que Deus é o nosso pastor amoroso que cuida de nós em todas as circunstâncias. Ele nos guia, nos protege e nos abençoa abundantemente. Mesmo quando enfrentamos os vales sombrios da vida, podemos confiar que Ele está ao nosso lado, nos sustentando e nos conduzindo. Que possamos, assim como Davi, confiar plenamente no Senhor, sabendo que sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que este salmo seja uma fonte de paz, esperança e confiança em nosso Deus, que é fiel em todas as suas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nossa reflexão está centrada em um dos salmos mais poderosos, embora curto, do livro dos Salmos, o Salmo 70. Este salmo, escrito por Davi, expressa um clamor urgente por ajuda e socorro de Deus. Em momentos de grande necessidade e perigo, Davi levanta a voz em busca da intervenção divina. O Salmo 70 nos ensina a buscar refúgio em Deus, a depender dele em todos os momentos de tribulação e a esperar com confiança em sua ação. Vamos examinar este salmo verso a verso e compreender a profundidade de sua mensagem para nossas vidas hoje. Versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Davi começa o salmo com um clamor urgente. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Aqui vemos a intensidade do apelo de Davi. Ele está em uma situação desesperadora e sente que o socorro de Deus precisa vir rapidamente. Este pedido urgente reflete o sentimento que todos nós experimentamos em algum momento da vida, quando as dificuldades e os desafios parecem esmagadores, e tudo o que queremos é uma intervenção imediata de Deus. Este versículo nos ensina que é totalmente válido clamar a Deus em momentos de desespero. Muitas vezes podemos sentir que não devemos incomodar Deus com nossas preocupações urgentes, mas a Bíblia nos ensina o contrário. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não hesita em expressar sua necessidade imediata de ajuda. Isso mostra que Deus quer que sejamos honestos e transparentes com Ele, levando nossos pedidos mais urgentes ao seu trono. Em nossas vidas, enfrentamos situações em que parece que o socorro está distante, mas este salmo nos lembra que Deus é um auxílio presente em tempos de tribulação. Salmo 46, 1. Podemos e devemos pedir a Deus que se apresse em nos ajudar, confiando que Ele ouve o nosso clamor. Versículo 2. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida. Voltem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Neste versículo, Davi clama para que os inimigos sejam envergonhados e confundidos. Ele pede que aqueles que o perseguem sejam impedidos de causar-lhe dano. Ao longo da vida, enfrentamos não apenas adversidades físicas ou materiais, mas também ataques espirituais e emocionais. Há momentos em que pessoas ou situações parecem trabalhar contra nós, tentando nos desanimar ou nos prejudicar. Davi pede que aqueles que o desejam mal sejam envergonhados e confundidos. Isso é uma lembrança poderosa de que podemos entregar nossos inimigos e nossas batalhas nas mãos de Deus. Não precisamos lutar sozinhos ou tomar vingança por conta própria. A palavra de Deus nos diz que a vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 29.
E Davi demonstra essa confiança ao pedir que Deus trate com seus inimigos. Em nossa jornada de fé, é importante lembrar que o inimigo de nossas almas tenta constantemente nos desencorajar e nos afastar do propósito de Deus. Mas assim como Davi, podemos pedir a Deus que confunda os planos do inimigo e que nos proteja de todo mal. Versículo 3. Recuem em desonra os que dizem: Ah, ah. Davi continua pedindo que aqueles que se regozijam com sua aflição sejam envergonhados. A expressão refere-se ao escárnio e ao desprezo que seus inimigos demonstram. Aqui, Davi clama para que aqueles que se alegram com o seu sofrimento sejam silenciados e envergonhados. Quantas vezes nos sentimos oprimidos ou desvalorizados por pessoas que parecem se alegrar com nossas dificuldades? Isso pode nos machucar profundamente, e é nesses momentos que devemos lembrar que Deus é nosso defensor. Ele vê tudo e não permite que o mal prevaleça sobre aqueles que o amam. Davi, com grande confiança, coloca esses inimigos diante de Deus, sabendo que o Senhor fará justiça. Este versículo nos ensina a não nos preocuparmos com as palavras ou as ações daqueles que se opõem a nós. Em vez de focar nas injustiças que enfrentamos, devemos direcionar nossa atenção para Deus e confiar que Ele nos vindicará. Versículo 4. Folgados e alegres em ti sejam todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Neste versículo, vemos um contraste claro com os versículos anteriores. Enquanto Davi clama pela confusão e vergonha dos inimigos, ele deseja alegria e contentamento para aqueles que buscam ao Senhor. Aqueles que amam a salvação de Deus são chamados a proclamar continuamente: engrandecido seja Deus. Aqui, Davi expressa uma profunda verdade espiritual. Quando buscamos a Deus, encontramos alegria e paz, mesmo em meio às adversidades. Aqueles que verdadeiramente amam a salvação que vem de Deus, não podem deixar de louvar e exaltar o seu nome. O louvor e a adoração são respostas naturais à graça e à bondade de Deus em nossas vidas. Em nossas vidas diárias, precisamos cultivar essa atitude de louvor contínuo. Independentemente das circunstâncias, devemos lembrar da grandeza de Deus e de sua capacidade de nos salvar. Quando escolhemos focar em Deus e em sua bondade, ao invés de nos concentrarmos em nossos problemas, encontramos forças para continuar e um coração cheio de alegria. Versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Davi encerra o salmo com um apelo pessoal e sincero. Ele reconhece sua condição de aflição e necessidade, mas ao mesmo tempo declara que Deus é o seu auxílio e libertador. Essa é uma das características mais marcantes de Davi, sua honestidade diante de Deus. Ele não esconde sua vulnerabilidade, mas em vez disso, atrás diante de Deus, confiando que o Senhor é o único que pode libertá-lo. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos aflitos e necessitados? Pode ser por problemas financeiros, questões de saúde, relacionamentos rompidos ou desafios espirituais. Assim como Davi, devemos aprender a levar essas necessidades a Deus com confiança. Devemos clamar, como ele, por socorro, sabendo que Deus é o nosso auxílio e libertador. A última frase do Salmo, Senhor, não te detenhas, expressa a urgência da oração de Davi. Ele sabe que Deus pode intervir e que seu tempo é perfeito, mas mesmo assim, ele pede que o Senhor haja rapidamente. Isso nos ensina que podemos ser sinceros em nossas orações, pedindo que Deus não demore em nos socorrer, enquanto ainda confiamos plenamente em seu plano soberano. Conclusão. O Salmo 70 é um salmo curto, mas cheio de profundidade. Ele nos ensina a clamar a Deus em tempos de necessidade urgente, a confiar que o Senhor é nosso defensor contra os inimigos e a cultivar uma atitude de louvor e adoração em meio às lutas. Davi, em sua vulnerabilidade, nos dá um exemplo de como levar nossas preocupações ao Senhor, com a confiança de que Ele é nosso auxílio e libertador. Que este salmo seja um lembrete para todos nós de que, em meio às tempestades da vida, podemos clamar a Deus com urgência e confiança.
sabendo que Ele está conosco, pronto para nos ajudar. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, o Senhor nunca se atrasa. Ele é o nosso pastor, nosso escudo e nossa rocha firme. Que possamos sempre proclamar, como Davi: engrandecido seja Deus. Amém.